A questão número 6 é essa gramática. A questão A pedia para descrever em português o que era essa linguagem. Então, como eu pude perceber, essa linguagem ela pode ser apenas a cadeia vazia se você substituir o S por aquela projeção que eu botei o E comercial, porque é no bloco de notas, mas que representa a cadeia vazia. Ela sempre vai começar com zero, então não importa como você vai expandir para formar as strings, ela sempre vai começar com zero, porque é a única opção que tem. Se você usar esse primeiro, essa primeira regra, vai iniciar com zero. Se você usar a segunda regra, ela vai iniciar com zero. Se você usar a primeira regra e depois usar de novo a segunda, por exemplo, vai ficar 0, 0, S, 1, 1, 1. Então, não importa a forma que você expandir, ela sempre vai começar com zero. E a mesma coisa com terminar com 1. Não importa qual regra você utilize, ela sempre vai terminar com 1. Não importa a derivação que fizer. Outra coisa que eu percebi é que não há intercalação de zeros e uns, então, enquanto você vai adicionando mais regras ali, a derivação vai expandindo cada vez mais, sempre vai ficar uma sequência de zeros e depois uma sequência de 1. O último ponto que eu percebi sobre essa linguagem é que não é um palíndromo, porque ele tem que ser lido da mesma forma do início ao fim e do fim até o início. E como ela é consistida de zeros e uns, se eu inverter vai ficar uns e zeros, então não é um palíndromo. A segunda questão, a letra B, pedia para provar por que a linguagem era ambígua. A linguagem é ambígua porque eu consigo chegar no mesmo resultado de duas formas diferentes. Aqui, no caso, eu coloquei o 00111. Se eu substituir o S pela primeira regra, fica a própria primeira regra. Aí, se eu substituir de novo o S pela segunda regra, ele vai me formar isso aqui. Eu substituo o S por cadeia vazia, ele vai me dar essa string. E se eu fazer o segundo processo, substituir o S por essa segunda regra, aí o S aqui dessa string formada substituir pela primeira regra, ele vai formar a mesma string. Então, é uma linguagem ambígua porque eu consigo gerar duas strings iguais de formas diferentes. Por fim, a terceira questão pedia para refazer a gramática de uma forma que ela não fosse mais ambígua. Então, eu criei uma nova regra chamada X, em que eu passei essa segunda regra do S para a regra X e também passei o símbolo do vazio para X. E adicionei o X como uma regra para o S. Esses aqui são exemplos de strings que as duas gramáticas geram. E todos esses casos, por exemplo, todos esses casos aqui funcionam nessa nova regra. E todos esses casos aqui gerados pela nova regra funcionam na regra anterior da gramática. Então, esse aqui foi o resultado que eu cheguei para refatorar a gramática de uma forma que ela não fosse mais ambígua e gerasse o mesmo resultado de duas formas diferentes.